abandone o vade-mecum detalhado e discriminado, acreditando, pois, na seriedade e competência pedagógica das instituições e propiciando a sua tão almejada e decantada autonomia acadêmica. Contrariamente àquelas instituições que se utilizarão desse novo caminho em prol da melhoria da qualidade de ensino e da formação profissional como um todo, corre-se risco de haver instituições privadas que se aproveitem para vender facilidades. Não podemos esquecer desse aspecto. E assim conquistar mais alunos para o seu corpo docente. E não haverá como manter uma fiscalização ostensiva e permanente que possa evitar tais desvios. Eu tenho, assim, uma visão clara, claríssima, que nos países mais desenvolvidos, como nos países mais desenvolvidos, teremos que implantar a certificação profissional como ferramenta. Certificação profissional é uma ferramenta para garantir que os mercados profissionais e, consequentemente, a nação, sejam atendidos por engenheiros com perfil adequado ao real desenvolvimento brasileiro. Com a abertura propiciada pelas novas diretrizes curriculares, espera-se que sejam geradas formações profissionais diferenciadas e também que se necessite cada vez mais de atividades de educação continuada, específicas para adaptação às constantes mutações do meio técnico. Estas carecerão de certificações que direcionem os engenheiros aos diversos setores do mercado de trabalho da engenharia. Trata-se de uma evolução natural para os futuros profissionais das diversas carreiras de engenharia, que obviamente não poderá interferir nos direitos adquiridos dos hoje já engenheiros. Não está se pensando nisso, que o velho engenheiro vai ser chamado e obrigado a fazer a certificação. Muito pelo contrário. Agora, o velho engenheiro que queira se atualizar em determinado setor, ele tem direito a fazer a certificação profissional naquela área e recorrer sua melhoria profissional, salarial e etc. É, no entanto, o início do processo de modernização da engenharia nacional. Para quê? Para fazer frente ao mercado globalizado, equiparando-se o nosso ensino, já com algum atraso, aos sistemas acadêmicos do primeiro mundo. A certificação profissional, nós temos certeza, será muito breve uma exigência legal. Quero bater de novo nessa tecla. Se a gente não se juntar e elaborar como é que se vai fazer a certificação profissional, nós vamos ser obrigados a cumprir aquilo que vai ser determinado pelo governo federal, copiando as outras nações. Não apenas para os engenheiros, mas para todas as mais de 1.000 profissões ligadas ao sistema Confea. A certificação profissional é também, hoje, um caminho para a regulamentação de profissões que ainda se encontram no limbo do reconhecimento, cujas ordens e conselhos ainda não existem ou não disponham das estruturas ou recursos que lhe permitam desempenhar as atividades e atribuições representativas da classe. Ou seja, um profissional que receba a certificação, avaliada de forma competente, através de uma entidade certificadora, ele vai ser valorizado no mercado, independentemente de um número de registro obtido automaticamente com a apresentação do diploma de graduação. É isso que a gente tem que ver. Não é obrigar os velhos engenheiros a fazerem a certificação, mas aqueles novos engenheiros que virão a ser formados depois da implantação do sistema terem o direito, a obrigação de se certificar periodicamente, tá certo? Isso varia em diversos países do mundo, um exige uma vez, outro de 3 em 3 anos, e assim vai. Portugal, por exemplo, tem um sistema de certificação. Nos Estados Unidos, alguns estados têm um sistema de certificação, outros não têm. Esse é o objetivo da certificação profissional. O que eu almejei nos 6 anos em que estive na presidência é o Clube de Engenharia, criar um grupo. Estou passando a bola de coordenação ao professor,
aos chefes das DTEs, das 2 DTEs, para que a gente apresente e aprove no Conselho Diretor uma sistemática que será a sistemática aprovada pelo Clube de Engenharia, entidade nacional, por acaso situada no Rio de Janeiro, e que tem quase 150 anos de vida, 136, né? 137 anos, 136 anos de vida. Essa é a minha enésima tentativa de estabelecer a certificação profissional. E eu tenho a impressão que, com o nosso ativo presidente, ele vai conseguir levar isso adiante, embora eu não tenha conseguido ao longo dos 6 anos da minha gestão. Então, eu vou passar a palavra, para não me prolongar e ser repetitivo, ao professor Bittencourt. Muito obrigado aí pela paciência. Bem, boa noite a todos. Se me permitirem, já é meu vício, tá, presidente? Eu normalmente gosto... Não, pode ficar à vontade, já, não tem problema nenhum. Bem, como muito bem colocado pelo Dr. Francis, a missão colocada para nossas divisões técnicas, nós reunimos vários colegas, inclusive... Gostaria de relembrar, o doutor Chacon participou de vários eventos aqui no clube com a gente, fizemos vários workshops, não somente aqui no Clube de Engenharia, mas no CREA, nas instituições acadêmicas de ensino. As instituições de ensino foram convidadas, fizeram várias contribuições, estudamos vários grupos de trabalho, conforme aqui citado, né? O SNCP, que basicamente é o esteio, né, da proposta das nossas divisões aqui. E lembrando o seguinte, nós tivemos um cuidado muito grande de trazer um novo problema que está surgindo no mercado de trabalho. Hoje nós temos uma questão que alguns denominam no mercado de trabalho como sombreamento de áreas de atuação, outros falam em exorbitância de funções, e outros falam, até um termo um pouco mais pesado, invasões mesmo de atribuições. Então, nós temos hoje aqui um problema muito sério, isso dentro do sistema a gente percebe, está havendo entrechoques, né? Hoje, com a divisão, né? Com o afastamento dos arquitetos do Conselho de Engenharia e Agronomia, criando o seu próprio conselho, se gerou conflitos de interesses, e é fundamental, então, que a certificação permeie esse caminho também, não só atuando na questão dos recém-formados, egressos de curso, mas também para definir, delimitar bem essas áreas, né, de sombreamento. E o que nos traz muita alegria, por ver a viabilidade, a necessidade, né, dessa certificação profissional, foi casualmente a edição da resolução 1073 do CONFEA, que ela abriu um leque novamente. Vamos trazer aqui alguns tópicos de discussão, mostrando então a necessidade, né, de inserir pelo menos, né, no processo de certificação, algumas outras áreas. Perfeito? Bem, aqui tem a nossa proposta, né, certificação profissional. Aqui é o meu contato, me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que estejam aqui presentes. Tá ok? E vamos ver o cenário atual 2016. Como é que se encontra esse cenário? Esse cenário nós encontramos conflitos. Última forma, voltando. Conflitos entre profissões, conforme já citei, que isso é um fato. Isso está levando a vários questionamentos, a vários processos, inclusive na área judicial jurídica. Estamos vendo, por exemplo, algumas modalidades fazendo coisas que não são afins, nem correlatas à formação delas, inclusive trazendo transtorno. Então, essa questão aqui é um problema seríssimo, que agrega mais um valor na questão, né, da certificação. A questão é a desmotivação na função e carreira, vários
Pesquisas mostram que dos egressos de cursos de engenharia, nós não temos 1/4 dos profissionais atuando na área real. Isso são dados recentes. 1/4 atua realmente como engenheiro. Ok? Temos uma questão importante. O que formar? Qual o perfil que eu quero dar a esse profissional? Será que esse perfil atende às necessidades socioeconômicas de uma determinada região, ou da sociedade, ou da nação brasileira como um todo? Até porque a questão da autonomia universitária, prevista na Constituição, é um grande avanço, mas também é um problema seríssimo. Eu tinha até 2000 e pouco, 1000 e poucas modalidades de engenharia. Conseguiu-se em 2010 reduzir para 23. Hoje já voltamos a ter 100 e poucas. Tem engenharia física, engenharia matemática, engenharia de nanotecnologia, entre outras. Uma outra questão também é essa falta de interação aqui, ó. A academia não procura o conselho também não procura a academia para estabelecer um denominador comum. Uma outra coisa que a gente observa é a resistência à certificação, principalmente nos meios acadêmicos. Uma outra questão importante é a pressão que a sociedade começa a cobrar dos engenheiros. Aliás, que engenheiros são vocês? Que toda hora está caindo, está explodindo, morrendo gente eletrocutada, o serviço não está disponibilizado, a sociedade está começando a cobrar um preço. Evasão. Esse índice já foi muito alto. Nós hoje estamos em torno de 50% a 52% de evasão. Quer dizer o seguinte, a cada 100 engenheiros, ou melhor, 100 ingressantes num curso de engenharia, provavelmente, né, 50% no máximo se formam. E isso numa periodicidade enorme, tá? Então está havendo um descrédito tremendo. Eu vi recentemente foi até uma coisa que me chocou muito, que era casualmente uma obra sendo refeita, e estava lá uma frase importantíssima. Precisa de engenheiros, pequeno, mas ali embaixo, na verdade, precisa de serventes. É algo para começar a pensar nisso. Tá? E tem uma questão aqui que foi muito importante, que foi o CNCP, que foi um start muito grande e contribuiu muito, na verdade, deu formatou a concepção do nosso trabalho. Bem, aqui tem um shot que mostra os aspectos positivos e negativos. Conforme a gente pode observar, né, temos alguns lances interessantes aqui, por exemplo. Já houve propostas, né, de BCP citadas aqui pelo Dr. Francis. A resolução 1073 tem que ser muito bem compreendida, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque senão vai virar, desculpe até o termo chulo, o doutor Chacon, muitos aqui vão entender, é o decretão para todo mundo. Isso vai ser um caos. E temos algumas ações interessantes. Hoje já há uma separação bem clara, o que é a acreditação e o que é a certificação. Isso tem que ser bem claro. A academia não se insere na atuação do profissional do mercado. E a recíproca também é verdadeira. Até porque a Constituição permite isso. Então tem um dilema aqui para a gente resolver muito bem. A certificação profissional seria o caso seguinte: a academia forma bacharéis. Os profissionais é que vão atuar no mercado. Em certa forma, isso é até real no nosso caso de engenharia. Se algum egresso, não importa qual IES ele seja, não se fizer o seu registro cadastro no CREA, ele não pode atuar no mercado. Está cometendo uma ilegalidade. Ok? Mas será que isso é suficiente? Bem,
Temos aqui, então, os pontos negativos muito fortes. Ó. Houve uma consulta do CONFEA a 327 instituições de ensino. O doutor Francis lembra bem disso? Em que 88% simplesmente não responderam ou simplesmente confirmar, somos contra. Ó. E isto aqui é real. Eu vejo isso, essa resistência à proficiência muito forte no meio acadêmico. Muito forte mesmo. Tá? Agora, o que nós temos interessante aqui que temos que colocar? Que é uma prioridade. Primeiro que você, pelo menos, tem uma garantia, tem um indicador. Dizendo, não, esse cara está apto a atuar nisso. A segunda é que isto aqui já foi feito um trabalho prévio que viabiliza a interação não só dos 3 pilares que compõem esse processo, que é o Estado, a sociedade civil e as entidades, né, regulamentadoras e profissionais. E a questão importantíssima é o seguinte, que nós podemos, então, estender uma área muito grande de atuação do profissional, desde que ele mostre que tem a competência para isso. Não basta apenas ter um certificado, fiz aquele, um diploma expedido, ou de periodicidade e frequência. Não, eu fiz um curso tal, posso atuar nessa área. Não é bem assim. E, finalmente, né, essa questão importante, a acreditação. Esse é o primeiro passo. Será que o processo de acreditação realizado no país está coerente? Ok? É questionável isso, muito questionável. Então, a primeira questão que nós colocamos aqui é que a certificação a gente vê como um tripé de apoio, né? Em que nós temos desenvolvimento, um diálogo tripartite, em que envolve as 3 esferas já anteriormente mencionadas, né? O Estado tem um papel fundamental nisso, ele é o regulador. Ele é que vai verificar isso, através de membros que vão participar da Comissão Nacional, aqui proposta, que vão interagir com a sociedade civil e com os representantes das entidades presentes nessa comissão. Perfeito? E, finalmente, essa transversalidade governamental, porque ela vai permear, pelo menos, 2 ministérios vão estar aqui envolvidos. O Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. Perfeito? E o objetivo principal é uma aprendizagem permanente. É o aprender constantemente. O profissional não pode parar no meio da escada. Ele tem que chegar no topo do conhecimento, no final. Outra é essa melhoria da qualificação do nosso profissional no mercado, vai melhorar muito, mas muito mesmo, a qualidade do produto nosso e a visão que temos, né, não só de serviço e trabalho. A engenharia brasileira, ela é altamente, principalmente na área elétrica, reconhecida aí fora. Decanta-se tanto a China, mas quem foi fazer projeto para eles lá de hidroelétrica foi Furnas. Não foi Xing Ling, não. Foi o pessoal daqui que foi fazer lá o Tridragons. Isso é pouco falado aqui. Perfeito? O acesso à permanência e progressão constante no trabalho. A pessoa se estuda, se qualifica e se certifica. E vai se progredindo sempre. Detalhe, e com acompanhamento. E, finalmente, a participação ativa, envolvendo todas as instituições, sejam as áreas sindicais, governamentais, educadoras e, principalmente, empresariais. Então, é um processo que tem que ser regulado pelo Estado. Não se pode abrir mão disso. Pode haver entidade certificadora privada? Sim, desde que ela tenha competência para tal. Não há nenhum impedimento quanto a isso, na nossa visão. Perfeito? Por quê? Porque vai ter um mecanismo, vai ter um sistema que vai avaliar isso. Vou ter feedback disso, conforme vamos ver daqui a pouco. Perfeito? E uma questão importante aqui
é sempre fazer com que haja progressão, né, no mundo do trabalho e prosseguimento e conclusão de estudo. Qual é, então, a nossa ideia? É um acrônimo que é quase similar ao que foi colocado antes, que é o Sistema de Certificação de Profissional de Engenharia. Então, essa aqui é uma proposta da DEP. Inicialmente, aqui, ele está com a legislação vinculada à Lei 5194, de 66, que é a Bíblia dos Engenheiros. Essa é a legislação que regula nossas áreas, atribuições e tudo. É lógico que há decretos, né, que consolidaram essas áreas de atuação, mas essa é a nossa referência básica. A outra é sempre fazer com que diferentes órgãos estejam envolvidos diretamente na certificação. Citei dois aqui. O doutor Francis, com todo respeito, quis me dar um puxão de olho. Aí, ciência e tecnologia. Eu falei, doutor Francis, ciência e tecnologia, o tema vai acabar.